Eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu tivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá. Tá bom, foi terrível a morte de Jesus, ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhões, milhares, não posso falar milhões, Foi mais mas um. milhares de pessoas. E foi mais um. Ah, entendi. Qual a diferença? É. Aqui que entra um lado do evangelho trazido pelo apóstolo Paulo e que as pessoas não conseguem entender a menos que queiram mudar de vida. Lembra a parábola que eu falei da árvore que não quer soltar as Sim. folhas no inverno e no outono? Paulo dizia que Cristo experimentou a morte por todos os homens. O que significa isso? Deus, vamos trabalhar pelo menos por um pouco, vou pedir licença a todo mundo que não acredita em religião, nem Deus, nem nada, para permitir eu fazer um raciocínio apenas partindo de dois pressupostos aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos com a possibilidade de que exista Deus. Só isso. Vamos assumir que existe Deus para daí fazer a... Exatamente, mas não é uma questão assim, uma suposição apenas gratuita. Para não cair no gratuito, sem querer ser prolixo, vamos colocar da seguinte maneira. Você tem vários autores, alemães inclusive, que colocam bem claro que o sentido de um sistema fechado está fora dele. Nunca dentro dele. Como assim? Por exemplo... A Bíblia é um sistema fechado? A Bíblia, qualquer livro, qualquer coisa. Tá. Você deu um exemplo da Bíblia, eu vou dar um exemplo de um livro. Vamos supor que esse livro que eu te dei aqui, ao invés de ser um livro de filosofia e teologia, fosse um livro de física. Tá. Tá bom? Pega o livro para mim aqui. O livro é um sistema fechado. Tá bom? Tá bom? É um sistema fechado. Por que eu sei que ele é fechado? Porque ele tem bordas, ele tem limite, ele não é infinito. Ah, tá. Ele é infinito. E se fosse um livro de física, aqui dentro dele está cheio de regras, fórmulas, etc. Só que se você fosse um ácaro vivendo dentro desse livro, você jamais conseguiria ver o sentido do que ele diz dentro dele mesmo. Sim. As fórmulas dele só fazem sentido fora dele. É o que está fora dele que comprova o que está dentro dele, porque ele é um sistema fechado. Certo. Outro exemplo que eu posso dar para facilitar também, o cartão de crédito. O cartão de crédito é um sistema fechado, ele tem limites. O que dá sentido por cartão de crédito é o sistema bancário, sistema econômico, crédito, coisas que estão fora do cartão. E assim vale para tudo o que eu poderia dizer para vocês. Tudo, tudo, tudo. Isso é uma questão filosófica e física também, não é só da filosofia, que praticamente não há margem para discussão. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Tá bom? Agora, o universo não é infinito. Alguns colocam que é um sistema aberto, mas para termos de delimitação, o universo é um sistema fechado. Ele tem bordas. Se o universo fosse infinito, ele não poderia estar em expansão. Certo. Se a própria teoria do Big Bang diz que ele está expandindo, então ele não é infinito. Se ele fosse infinito, não tinha para onde ele expandir. Já era tudo. Já era tudo. Então o universo é como esse livro. A única diferença é que eu sou maior que o livro, e no caso é o universo que é maior do que eu. Tá. Se o universo é fechado, para o universo ter um sentido, esse sentido tem que estar fora dele. Mas se, como dizia Carl Sagan, o universo é tudo que houve, é e será, então qual o sentido da vida? Tem que ter algo fora do universo para conferir sentido ao universo. Se não houver uma física fora do livro de física, nenhuma fórmula dele tem sentido. Se não houver um sistema de crédito fora do cartão de crédito, ele não tem sentido. Se eu levar um cartão de crédito para a Idade Média, ele não vai fazer nada. Porque o sentido dele está fora dele. Então o universo, para funcionar, para ter sentido, tem que ter algo fora dele. Aí que eu peço licença para trabalhar com a hipótese de Deus. E Deus, ele estabelece leis para a organização do universo. Quando essas leis são quebradas, muito caos acontece. E as pessoas têm que entender o seguinte: o mal, nesse sentido, é semelhante ao frio e às trevas para a física. Você sabe que o frio não existe, né? É a ausência de calor. Ausência de calor. Também não existem trevas, é a ausência de luz. Também não existe mal, existe a ausência de Deus. Assim como a ausência de calor traz a sensação
do frio. Assim como a ausência de luz traz a sensação do escuro, a ausência de Deus traz a sensação do caos. E quando a humanidade quebrou as leis de Deus, ela optou por viver sem Deus, desde os primórdios. E viver sem Deus é viver no caos, é a morte eterna. Mas muitos da humanidade não queriam morrer. O nosso próprio genitor, o nosso ancestral, não queria morrer. O Gênesis mostra lá Adão tentando se cobrir com folhas de figueira, porque ele não queria ficar nu, nem Eva. Aí entra o detalhe que Paulo vai fazer uma análise soteriológica maravilhosa. Se você pisar na bola comigo, eu posso... Não, Vilela, perdoa, tudo bem, não tem problema não. Mas no caso de Deus, não basta falar perdoa. A história de Deus seria semelhante a de um rei que colocou no reino dele a seguinte regra. Se alguém for apanhado roubando, vai ter os 2 olhos arrancados. Ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, não tinha cadeado, a delegacia ficava vazia, porque ninguém roubava, ninguém queria ter os olhos arrancados. Um dia os guardas trouxeram um rapaz que tinha acabado de roubar. Tinha que arrancar os olhos dele, mas esse rapaz era o príncipe, era o filho do rei. Que dilema, Vilela. O que o rei faria? Imagina, se ele manda arrancar os olhos do filho, ele não vai ter misericórdia nem do filho. Se ele poupa o filho, tá vendo? Que é filho do rei, pode. Se fosse o filho da faxineira, sabe o que aquele rei fez? A palavra de rei não pode voltar atrás, nem para o seu filho, senão ele vai ser um camarada corrupto. Se o governador pega uma lei estadual e, no caso do filho dele, ele deixa passar em branco, você chama esse camarada de corrupto. Então esse rei não poderia, a palavra de rei não volta atrás. Como rei, ele não poderia mudar a lei, tinha que arrancar os olhos. Mas como pai, ele não podia arrancar os olhos do filho. Aquele rei sábio falou o seguinte: eu vou perdoar você, meu filho, mas eu não posso voltar atrás e quebrar as minhas leis. São 2 olhos que a lei requer pelo seu furto, 2 olhos a lei terá. Pode arrancar os meus olhos no lugar do meu filho. É aí que a segunda pessoa da divindade, que o credo cristão chama de Jesus, estando em pé de igualdade com Deus, ele assumiu a forma de filho de Deus. Ele se diminuiu, se tornou um de nós, morreu na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos. E ao Cristo morrer na cruz do Calvário, aí que está a diferença. A cruz não significava nem 1/10 do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou a morte por todos. Ele sentiu uma ausência de Deus naquele momento? Absoluta, totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você e todo mundo que está assistindo a gente ele tinha que entender. Estava condenado. Não era entender, ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz do rei? Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o Pai estava com ele? Sabia. Só que Jesus não brinca com os dados. Vamos começar aqui. Qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo. A morte vem no pacote da ausência de Deus. Tá certo? E essa morte que nós temos, que amanhã eu posso virar alimento para verme, você também, essa morte ainda não é a morte eterna. A morte que a humanidade está... Isso aqui é apenas uma consequência do estado de pecado em que nós estamos. Mas nenhum cidadão desse mundo ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Aí o que acontece? Para que ninguém precise experimentar, alguém tinha que morrer. De maneira absoluta. Mas aí você faz uma pergunta que realmente me leva a uma reflexão teológica. Se Cristo é Deus, como ele podia passar por isso? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Se ele é Deus? É muito simples. Já que imaginar não paga imposto, eu vou imaginar que eu tenha um Porsche do mais caro, daqueles que em Miami tem um monte na rua, sabe? Sim.
Que um dia eu até botei no Instagram assim, vendo um Porsche. Só que eu estava vendo um Porsche. Se eu tivesse um Porsche do mais caro do mundo, você me vê com um carro passando aqui na rua e tudo. Pô, que carrão, Rodrigo. Pô, cara, massa demais e tudo e tal. Aí um belo dia, você me vê subindo aqui no condomínio, a pé, conversando com o Mandíbula. Tá. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, cadê o Porsche? Tá na garagem. Por quê? É porque o Mandíbula, por alguma razão, vou criar aqui, viu, Mandíbula? Tá. Ele tá com um problema aí, coitado. Ele foi abusado na infância. Ô, louco! Foi dentro de um carro. Podia ter criado outro problema. É, mas tudo bem. Já que foi criado esse problema. Mas, enfim, ele não entra dentro de carro. Ah, ele tem um problema, uma fobia. Mas ele precisa caminhar comigo aqui no condomínio para trazê-lo até aqui. Então, o único jeito que eu tive de vir com ele até aqui é deixando o meu carro na garagem. Aí você vira e fala assim, pô, Rodrigo, não faz sentido isso não, cara. Se você tem o Porsche, você tem que andar de Porsche. Não. Se eu sou dono do Porsche... Ele escolhe. Eu sou dono bastante para usá-lo ou não. Então vamos a algumas definições aqui. Eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo proprietário de um carro? Sim. Mas eu estou de fato andando com o Mandíbula ou estou fingindo que estou andando com ele? Não, você está andando. Estou andando com ele. Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou da sua divindade. É esse o termo que Paulo usa. Filipenses 2, verso 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo por toda a eternidade, na forma de Deus, em forme tuteu, como diz em grego, ele não julgou como usurpação ficar agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, kenosis em grego. É como você pega um balão e ele murcha. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e aceitando a morte e morte de cruz. Para que Cristo pudesse morrer, ele pegou a divindade dele, não a perdeu. Ele podia, a qualquer momento, com seus poderes, falar, não, vou morrer. Não vou morrer e acabou. Então. Mas o que ele fez? Ele me amou e amou você. É por isso que, para mim, é difícil falar de academicismo, de intelectualismo, sem falar de Deus. Não é linguagem igrejeira. Paulo, eu sei que muita gente talvez vai parar de assistir a nosso bate-papo agora e outros talvez vão até interessar. Agora que começou a entrar com o negócio de Bíblia, de Deus, pô, eu prefiro que você entreviste aí outro que fale de política. Você tá entendendo? Mas eu digo, Paulo também passou por isso, que Paulo era um cara intelectual. Quando ele estava falando em Atenas, o pessoal ficou, pô, caraca. E depois vou querer voltar ainda para Jesus, que eu tenho umas perguntas. Beleza. Tá. Paulo, você é demais, cara. Quando ele falou de Jesus crucificado e ressurreto, pensou, não, depois a gente discute sobre isso. Atenas é a capital da filosofia. Mas voltando ainda a essa questão do sacrifício dele. Ele pegou a divindade dele para comparar o Porsche, deixou na garagem, se tornou homem de verdade. Nasceu de Maria. Ele sentiu as dores. Nasceu de Maria como qualquer ser humano, exceto em pecado. Então, por exemplo, Jesus enquanto ser humano, se Jesus estivesse aqui hoje como ser humano, Jesus também podia contrair o Covid. Covid. Com certeza.